Bom dia, está começando o Sempre Ativo. Eu sou a Bruna Emanuele. E eu sou o João Ribelato. E aqui falamos de esporte, bem-estar e das diferentes formas de se movimentar no dia a dia. Na nossa primeira edição, a gente mostra que a relação com o esporte não acaba quando a idade chega. Muito pelo contrário. Tem gente que começou depois dos 60, dos 70 e encontrou na atividade física uma forma de cuidar da saúde, fazer amizades e aproveitar mais a rotina. Ao longo dessa manhã, você vai conhecer projetos, histórias e pessoas que mostram que estar ativo pode ser mais simples do que parece. E o Sempre Ativo começa hoje falando de esporte, mas não só como performance e sim como qualidade de vida em qualquer idade. Em Curitiba, um projeto mostra isso na prática, com atividades físicas pensadas para diferentes idades e também momentos de socialização. A repórter Ana Colita acompanhou uma dessas iniciativas no projeto Vivere Bene. Vamos conferir. O envelhecimento saudável está diretamente ligado com a prática de atividades físicas. E pensando nisso, hoje a gente veio visitar um projeto que trabalha justamente isso, com dança, pilates e exercícios funcionais. Para a Cecília, a atividade física já se tornou parte da rotina. O que começou como uma prática compartilhada entre mãe e filha, até que ela ganhasse confiança para seguir sozinha, hoje traz benefícios que vão muito além da saúde física. Imagina chegar numa idade e ficar lá parado, não é vida. Temos que fazer o que podemos, sim. E eu achei aqui ótimo. Imagina, nessa idade ficar lá parado, não dá. Não. Temos que aproveitar. Porque ficando velho e ficando parado sem nenhum exercício, não é vida para uma pessoa velha. A atividade também contribui para a socialização, ampliando sua convivência com outras pessoas. De uma maneira, e aqui em vez a gente entra num dia a dia, sabe? Tem ordem aqui, né? Tem ordem, tem horários, né? E nós temos que ficar bem inteligente e aproveitar. Que é uma saúde, a gente não para, né? Faz bem, e para a mente, para mente, por tudo. O grupo de terceira idade, ele tem uma certa heterogeneia, assim, né? Então, às vezes a pessoa tem 60 anos, mas ela não está com uma qualidade física tão boa quanto um senhor de 80. Então, nem sempre vai ser bem certinho, né, as turmas. Então, a gente define de acordo com o perfil físico do idoso. Tem tido bastante procura de idosos para praticar exercício físico, porque eu acho que entra muito essa questão da qualidade de vida, os médicos solicitam bastante, então eles têm esse perfil mais de fidelização também, né, do exercício, então tem tido bastante procura mesmo. Porque a gente sabe que a atividade física, ela atua diretamente no sistema nervoso, né? Então, e não só a atividade física, como a gente é um espaço multidisciplinar, o fato deles estarem convivendo com outras pessoas, eles têm essa motivação para sair de casa, para encontrar os colegas, e a atividade física em si, que libera hormônios e tudo mais, mudam a vida como um todo, né? Mas às vezes trazer o idoso para um espaço que ele se sinta pertencente pode fazer muita diferença na vida dele. Não necessariamente espaço como o nosso, mas às vezes levar para fazer uma atividade física, tentar buscar um espaço que o idoso se movimente, que o idoso saia de casa, que ele se motive a continuar vivendo, né? Porque senão, se ficar só em casa, o isolamento social para o idoso ele é muito prejudicial. Eu digo para eles, olha, lá é uma coisa boa para nós com essa idade, porque ficar em casa só fazendo nada e só sentado, só olhar a televisão, não. Tudo que tem aqui faz bem para a gente. Tudo que tem aqui faz bem para a gente. Muito legal, né, Bruna? É muito importante, né, quando os idosos, principalmente, que ficam com muito tempo livre, conseguem achar algo que motive a sair de casa. Pois é, o meu avô é uma dessas pessoas, ele sempre está se movimentando, ele faz apicultura, ele toca violão, ele faz esporte
meu avô se enquadra em um desses idosos que fica praticando atividades físicas no seu tempo livre. Agora, um projeto muito legal que acontece aqui na cidade é o Curitiba em Movimento, que promove a qualidade de vida e incentiva idosos a praticarem atividades físicas. O programa tem aulas de dança, alongamento, yoga e hidroginástica. Todas as aulas são gratuitas e acontecem nas ruas da cidadania e centros esportivos da cidade. As informações sobre inscrições e horários podem ser consultadas no site curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br. E falando em atividade física ao ar livre, a nossa repórter Luísa Sério está no Passeio Público, um espaço que recebe diariamente pessoas de diferentes idades para caminhar, se exercitar e aproveitar a cidade. Bom dia, Luísa. Como estão as coisas por aí? A Luísa acabou tendo uns problemas técnicos, mas daqui a pouco a gente vai falar com ela de novo. Enquanto isso, a gente vai falar e conhecer uma iniciativa que leva o espírito de participação para dentro das competições. Mas calma, competição aqui não significa pressão. O objetivo é se divertir, se desafiar e continuar em movimento. Confira agora como foi a segunda etapa dos Jogos da Pessoa Idosa. A Rua da Cidadania do Pinheirinho, aqui em Curitiba, foi palco da segunda etapa dos Jogos Municipais da Pessoa Idosa e movimentou a comunidade 60+ da cidade. O evento reuniu participantes de 7 das 10 regionais da capital e mostrou que, quando o assunto é esporte, a idade não apita o jogo. A participação feminina nos Jogos foi notória. Na disputa do basquete-relógio, 13 das equipes eram formadas por mulheres. Um cenário que reforça a importância do esporte na terceira idade, assim como explica a professora de Educação Física Rosane Piccolotto. Eu foco muito no empoderamento feminino, então a gente está com uma geração de mulheres que tem um monte de sequelas que a mulher viveu numa sociedade antiga. Então, além da atividade física, a gente empodera essas mulheres. E estar com o corpo empoderado é empoderar a mente. Então, eu fico muito feliz de ser uma mulher empoderando mulheres para esse mundo. A atleta Maria Guimarães conta como o esporte tem melhorado sua qualidade de vida agora que tem 65 anos. Eu emagreci porque eu era, além do peso, eu tenho 1,65 e eu pesava quase 70 quilos. Eu perdi muito peso, qualidade de vida, as dores saíram do meu corpo e eu tô aí, feliz da vida, conversando com vocês. Fui ver um jogo na Rua da Cidadania e daí me chamaram para entrar na quadra. Aí eu comecei e não parei mais. E Maria faz um convite. Que venham fazer exercício, porque é um exercício adaptado, ninguém vai se machucar, ninguém vai ter lesão grave, porque é tudo bem adaptado e tudo bem fácil para os atletas 60+. Que todos venham participar, que é muito bom e é saudável. O próprio idoso que vai lá e participa, como a vida dele é modificada, a gente costuma dizer que ele passa a ser luz por onde ele passa. Então esse idoso, ele vive de forma diferente, ele anda de forma diferente e ele começa a trazer outras pessoas, às vezes até inconscientemente. Por onde ele passa, ele mostra que a atividade física vale a pena. O maior medicamento é a atividade física, então você percebe a mudança de vida, da qualidade de vida. Se você gostou daquela atividade e quer se inscrever, é só fazer o seu cadastro no E-Cidadão, escolher a atividade e o centro esportivo mais perto de você. E como a gente viu, tem esporte em muitas regionais da nossa cidade. Bom, a gente já viu que se movimentar faz bem para o corpo, mas quais são os cuidados importantes e quais benefícios aparecem com o passar dos anos? No próximo bloco, a gente vai conversar sobre isso com uma fisioterapeuta geriatra. Então fica com a gente que a gente já volta. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se.
Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Psh, o espetáculo já vai começar. Aí, você sabia que estamos no maior teatro do Paraná? São 2.400 lugares. Nossa, mas cabe toda essa galera aqui dentro? E qual que é o tamanho da universidade inteira? Você quer conhecer? Descobri, a UP é muito mais. Tem espaços de lazer ao ar livre, pista de corrida e campo de futebol, tem academia aberta ao público, centro esportivo e piscina e uma biblioteca enorme repleta de obras importantes para sua formação. Tem toda essa estrutura para você estudar e também ter momentos de descontração e mais de 300 laboratórios. Tem mais de 10 auditórios e um centro de eventos. São mais de 160 cursos de graduação e pós-graduação e ainda tem UP na Praça Osório, na Praça Santos Andrade e em Londrina. A UP é muito mais. Vem conhecer também. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas soe estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça a sua história. Universidade Positivo. Estamos de volta com o Sempre Ativo. Depois de conhecer algumas histórias de quem encontrou no esporte uma forma de se manter em movimento, chegou a hora de entender melhor os benefícios da atividade física nessa fase da vida. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe hoje a fisioterapeuta Fernanda Cercal, doutora em Tecnologia e Saúde e especialista em reabilitação e saúde do movimento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, com prazer, né? Vamos falar um pouquinho dessa profissão aí, no apoio, na ajuda à melhor idade. Muito bem, muito bem. Queria saber de você, em primeira mão, assim, né? O quão importante, a gente sabe que é muito importante para o idoso estar em movimento, mas qual a razão dessa importância, doutora Fernanda? O principal benefício da atividade física, de qualquer tipo de movimento na melhor idade, nessa idade, né, é o fortalecimento muscular. Algo que os idosos sempre vão precisar para desenvolver as atividades do dia a dia de forma tranquila, né? Preservar a independência funcional, então para ele conseguir tomar banho, trocar de roupa, levantar da cama, né? Fazer o seu almoço, ou o almoço da família, e também, logicamente, né? A sua higiene, então manter a funcionalidade. É para isso que o fortalecimento vai servir. Então, esse é o principal benefício de se manter ativo. Muito bem. Caminhadas são consideradas já um exercício em si ou é importante
frisar mais nessa parte do movimento e aumentar isso? As duas coisas são muito importantes. Então, a caminhada do ponto de vista da saúde cardiovascular, né? A questão de manter realmente as funções cardíacas preservadas, né? A circulação sanguínea, o que é necessário para levar a oxigenação para todos os músculos e para todos os órgãos do corpo, mas o fortalecimento mais no sentido de manter a independência funcional do idoso, dele conseguir realmente desenvolver tudo o que é necessário no seu dia a dia, e inclusive pegar de repente o netinho no colo, né? E ter esses momentos também de lazer. A gente sabe que alguns idosos prejudicam a sua saúde depois de alguns tombos que eles caem, fica mais frágil, e aí acaba sendo uma sequência de perca de movimento. Tem como prevenir isso antes do tombo e até depois? Como que é esse processo? Com certeza. Inclusive, quando a gente fala em fisioterapia geriátrica, esse é um dos principais objetivos da fisioterapia. Porque, né, a gente já sabe que atualmente o índice de queda em idosos está altíssimo e que uma queda pode levar esse idoso ao acamamento, né? Ele ficar ali acamado por um grande período de tempo, e esse acamamento ele vai levar principalmente ao enfraquecimento dos músculos que, todavia, vão tirar ele todos esses benefícios que a gente vem falando, não vai ter mais funcionalidade. E, claro, a pessoa que fica acamada, ela tem mais para frente a síndrome do imobilismo. E aí todos os órgãos, todos os sistemas acabam sendo afetados. Inclusive, né, gerando altos índices de morbidade. Então, muitos idosos morrem exatamente por conta desse motivo, onde o início de tudo foi a própria queda. Então, a fisioterapia, ela vem nesse sentido, primeiro, né, de observar a casa desse idoso, onde ele vive, né? Fazer algumas adaptações para prevenir essas quedas, e não só isso, entrar com os exercícios, logicamente, sempre de forma personalizada, aquilo que aquele idoso vem apresentando. Então, a fisioterapia ela vai prescrever em cima de uma boa avaliação, né? Então, a gente vai avaliar, vai ver tudo que é necessário para aquele indivíduo e vai fazer a prescrição de exercícios para manter essa funcionalidade e prevenir ainda mais esse tipo de situação que infelizmente vem se tornando frequente. Principalmente com os jovens, assim, né? Por exemplo, eu cheguei a fazer muito tempo exercício físico na minha vida, e a gente sabe que depois que você para, tem uma questão de memória muscular. Isso. Essa memória muscular, quanto tempo ela dura? Olha, ela é para a vida toda, porque existe no músculo, né, os receptores que estão lá internamente, sensoriais, que estão lá sentindo tudo que a gente faz. A memória, ela é para a vida toda. Então, ou seja, uma pessoa que já fez exercício um determinado tempo, certo tempo da vida, ele vai ter essa memória. Infelizmente, a força é que não dura para sempre, né? A força a gente criar fibras musculares, né? Aumentar o número de células do tecido, isso é que infelizmente a gente acaba perdendo, porque o músculo ele vai crescer, ele vai hipertrofiar de acordo com a necessidade. Então, ele tem que receber o estímulo para que ele, então, né, fique mais potente para conseguir, então, erguer aquele peso, aquela carga maior, enfim, né? Mas a memória, ela existe. Então, quem faz atividade física, quem faz exercício, é mais fácil retornar. Retomar a atividade é sempre mais fácil do que começar do zero. Bem. Uma coisa que eu vejo na minha família, com a minha experiência, eu tenho um avô que é muito ativo e a minha avó que não é ativa. E como que funciona essa parte de convencer, na sua experiência que você viu famílias convencendo os idosos a iniciarem? A minha avó tem 84 anos e ela fala, eu não vou começar agora, porque agora não dá mais tempo, não vai acontecer. Então, como que funciona essa parte do convencer o idoso a fazer o exercício? Eu entendo perfeitamente, porém, na avaliação, né, o que a gente tem que observar também são os hábitos daquela pessoa.
e de repente encontrar uma atividade que realmente ela sinta prazer em fazer. Às vezes não vai ser já logo direto a musculação. Que a musculação a gente sabe, né, que ela precisa ali, né, um pouco mais de esforço, então se esforçar um pouco mais. De repente a gente inicia com uma atividade um pouco mais dinâmica, algo, né, que talvez ela goste de algo que cognitivamente ela fique ali presa naquela atividade, então às vezes iniciar por uma atividade psicomotora, né? Algo que realmente seja mais lúdico, que ela comece a se envolver. Aí depois, aos pouquinhos, a gente vai inserindo, né, a musculação e alguma outra atividade que seja necessária, né? Então, nem sempre vai ser direto praticando aquilo, né, que já é o indicado, mas sim trazendo outros recursos terapêuticos para envolver, né, cognitivamente aquele paciente e fazer com que ele comece. Porque fazer pouco é melhor do que fazer nada. Então a gente começa fazendo pouco, mas vai evoluindo ao longo do tempo, até o momento que esse idoso, então, ele vai tomando gosto, né, pelaquela atividade. Às vezes, lembrar de uma memória que ele tinha lá da época da adolescência, uma atividade que ele fazia lá, por que não começar novamente? E fazer devagar, paulatinamente, com tranquilidade, isso sempre dá certo. Também. Vou falar uma experiência agora, minha avó Bel e o tio Toninho, que são meus tios avós, eles fazem um acompanhamento de um fisioterapeuta que vai até a casa deles. E quando a gente fala em movimentação e prevenção dos idosos, tanto a atividade física quanto a atividade mental também trabalham juntas, né? Então eles fazem exercícios de repetição, às vezes jogar a bola e falar uma cor, alguma coisa assim. Isso é muito importante também, né? É muito importante. A gente, na fisioterapia, a gente trabalha muito com a psicomotricidade, que é realmente envolver essa questão, né, psicológica, cognitiva, do movimento junto com o movimento, né? Então, isso é bastante importante, funciona, ainda mais sabendo que quando a gente envelhece, não é só o músculo que envelhece, o tendão, o ligamento. Os nervos que levam essas informações, né, do córtex cerebral para todas as outras estruturas do corpo, eles acabam tendo ali, né, esse envelhecimento e sendo mais lentos. Então, a velocidade de condução de qualquer tipo de coisa é mais lenta e a gente tem que estimular, sempre. Muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui hoje no nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar sobre isso que é tão importante, né? Os idosos, a sua movimentação. E sempre é importante falar de forma simples para que todo mundo entenda, né? Que isso pode ser feito com tranquilidade e que o idoso pode voltar ativo a qualquer momento. Isso mesmo. Esse é o recado que fica para você que está assistindo a gente. Bom, depois dessa conversa sobre os benefícios da atividade física, chegou a hora de sair da teoria. E a nossa repórter Luísa, ela decidiu aceitar um desafio do nosso quadro Bora Tentar. Ela vai acompanhar um corredor que prova que disposição não tem data de validade. E aí, será que ela conseguiu acompanhar o ritmo? Vamos descobrir. No Bora Tentar, nós conhecemos pessoas que fazem do esporte parte da vida e da rotina e descobrem na prática como funcionam cada modalidade. O desafio é simples, eu também preciso tentar. Hoje o desafio vai ser correr ao lado de alguém que prova que a idade não é sinônimo de parar. Eu vim conhecer o João Abel, que tem na rotina a corrida. E é claro que eu vou ter que acompanhar esse ritmo. Bora tentar? Desde criança a gente, né, em Adrianópolis, a gente já corria, já jogava futebol, então
isso era normal para nós jovens lá na época. E vindo para Curitiba, sempre que possível eu fazia a corrida. Mas aí trabalho e família não era todos os dias. E agora nos últimos tempos eu venho direto. Segunda ou terça, ou quinta ou sexta e às vezes uns domingos também. O senhor prefere correr no parque ou na rua? No parque seria melhor porque o piso é melhor. E na rua tem as imperfeições aí, a hora a gente quase vira o pé e assim por diante. E mais os carros pro semáforo, né, pra gente passar. Há quanto tempo o senhor mora aqui em Curitiba? Desde 90, 36 anos. Então, a gente pode contar assim uns 30 anos na corrida, mais ou menos. Não sei, não posso falar porque desde muito cedo, né? 15, 16, 17 anos jogando futebol e a gente sempre se preparava, né? Então, não sei que. Então a gente tá falando uns 50 anos na corrida. E a corrida é a única coisa que o senhor faz ou o futebol ainda continua? Não, futebol tá parado, mas estou com vontade de voltar. Então o senhor aposentou do futebol, mas a corrida tem que continuar. Não, tem que continuar. Quando o senhor não corre, sente falta? Sinto e aí não vejo a hora de poder voltar, né? Abre o sol um tempinho pra gente poder correr, né? Porque primeiro que a gente vê muito incentivo não só na televisão, das pessoas aí, as corridas de rua tem muito, e também para a saúde, né? E o senhor, com mais de 60 anos, qual a diferença para você de carregar, né, essa rotina, a corrida dentro da sua rotina para a sua saúde? Olha, muda muito. Sono, disposição, mobilidade, tudo isso. Isso é muito bom. O que o senhor diria para outras pessoas na mesma idade que o senhor para começar a correr? Olha, começar, né? E aos poucos, não digo já tentar direto correr 1 quilômetro, 5 quilômetros, mas aos poucos. E aí coloca isso na rotina e aí eles vão ver que vai ser muito bom. E antes da gente ir para a parte prática, antes da gente começar a correr, o senhor tem alguma rotina assim, que prepara o senhor para a corrida? Algum alongamento, algum aquecimento? Sim, melhor fazer um aquecimento, né? Um alongamento e depois correr devagarzinho, né? Mas escolher a melhor forma para você, né? O teu, como eu posso dizer, o teu pique, né? O teu ritmo, na verdade. Bora correr? Vamos. Vou tentar acompanhar o seu ritmo, vamos ver se eu consigo. Olha, eu vou ser sincera. Não foi fácil acompanhar o senhor, tá? Não foi fácil. E daí, no meio das voltas, ele falou que a gente tinha que fazer mais uma do parque completo. Eu falei assim, acho que não vai dar não, porque eu vou ter que dar uma parada aqui. Como é que foi pro senhor? Normal, foi bom, né? Sem problema. Como é que eu fui? Foi bem também. Foi bem? Foi. Consegui acompanhar? Consegui. Desafio completo, consegui correr com o João Abel. E agora, para fechar, qual é a importância da corrida na sua vida? Como eu falei anteriormente, saúde, né, mobilidade, né, e melhora em tudo. E também que a gente vê o incentivo dos médicos no meio de comunicação. Então, eu acho isso é importante, vale a pena para quem nunca fez começar agora. Bom, hoje nós conhecemos pessoas, projetos e histórias que mostram como o esporte pode fazer parte da vida em qualquer fase. Talvez o mais importante seja justamente isso, encontrar uma atividade que faça sentido para você. Pode ser uma caminhada, uma dança, uma corrida, o importante é não parar. O Sempre Ativo fica por aqui. Obrigada pela companhia nessa manhã.
Até a próxima, tchau, tchau!